Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá amigos, estamos começando mais uma vez o programa Desafios e Soluções. Vamos falar sobre comportamento e espiritualidade. Hoje, continuando o livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. O tema que vamos abordar é enfermidades saneadoras. Na visão do mundo materialista, uma enfermidade não tem muito ou nada de saneador, não é? Uma vez que nós nem sempre entendemos a doença como um recurso de crescimento para o indivíduo, dependendo da situação. Com o Espiritismo é que nós fazemos essa leitura. Para o mundo materialista, que procura afastar o sofrimento com razão, não é? Para o desenvolvimento tanto da ciência como a melhoria da vida do cidadão. No entanto, quando o indivíduo passa por expiações e provas, ele sofre consequências dos seus comportamentos que vão se manifestar através de doenças, sofrimentos, limitações, etc. Então, tem um sentido, tem um significado. Portanto, vamos acompanhar as considerações da benfeitora espiritual. Toda enfermidade que aflige o ser humano possui as suas nascentes no cerne do espírito. Isso quer dizer que nós não adoecemos por influência social? Sim, adoecemos, não é? A sociedade, os outros nos afetam, como nós afetamos os outros. No entanto, a nascente dessa suscetibilidade à influência do outro está no espírito. Se eu tenho muitos conflitos na área da afetividade, quando uma pessoa não me cumprimenta ou não me trata com afeto, eu acho que eu estou sendo desprezado, eu me sinto rejeitado por conta do meu conflito, não é necessariamente pelo que o outro fez. Percebe? Então depende muito do estado interior, porque muitas vezes o indivíduo, o outro, ele pode ser afetivo comigo e mesmo assim eu me sentir rejeitado, desprezado, etc. Eu posso fazer uma leitura do afeto do outro como a pessoa querendo mostrar que tem mais valor do que eu, querendo mostrar uma misericórdia que às vezes não tem. Enfim, eu faço uma leitura distorcida, de acordo com o meu estado anterior. Então vamos lá. Ainda imperfeito, necessita depurar-se enfrentando a lapidação das suas arestas morais perniciosas. Estas arestas que vão sendo enfrentadas, corrigidas, ou seja, estes defeitos morais e comportamentais que nós temos, precisam ser buriladas, precisam ser melhoradas. Então, se eu tenho a imperfeição de ver o lado negativo da vida e falar o mal de todo mundo, eu preciso acertar este comportamento, não é? Porque ele caracteriza a imperfeição que eu ainda vivencio. Quando eu vou acertando estas arestas, estas imperfeições, eu vou saindo da imperfeição e vou me aperfeiçoando, né? Se eu aprendo a parar de ficar criticando os outros e de ver somente o lado negativo, eu começo a aprender a ver o lado bom das pessoas e das coisas. E ver esse lado bom tanto traz uma cura no meu modo de perceber as coisas, digamos que eu fique com uma visão da realidade mais aperfeiçoada
e não doente. Então, isso faz com que eu perceba mais amplamente as coisas, como também eu me beneficio das coisas boas que eu vejo e me relaciono, né? É claro, né? Se eu vejo, por exemplo, se eu escuto uma música elevada, aquilo me faz bem. Então, se eu soube escolher aquela música e ela me faz bem, eleva meus pensamentos, minhas emoções, então eu me beneficio por esta escolha positiva, né? E eu começo a ter uma visão mais ampla da realidade, como diz a psicologia positiva, na questão da visão positiva, o indivíduo ele começa a perceber o que antes era passado desapercebido, não é? Por conta do aprendizado defeituoso de só ver o negativo. Continuando, herança do passado evolutivo, quando os instintos básicos dominavam todas as suas ações, permanecem vigorosos e geram dificuldades nos momentos de decisões que devem ultrapassar as barreiras do ego em benefício da sociedade. Olha, vocês vejam que os assuntos de Joana de Ângeles são bastante densos. Portanto, cada trecho que nós lemos, é importante fazer uma reflexão em cima, destrinchar, para que nós possamos pegar os ensinamentos que estão tanto evidentes no trecho como nas entrelinhas. Então vamos lá, olha só. Herança do passado evolutivo. Esse conhecimento que o Espiritismo traz mostra a nossa imortalidade, a nossa pluriexistencialidade. E isso quer dizer que a vida atual não é fruto somente daquilo que aprendemos desde o momento que nascemos. Nós, como individualidades imortais, trazemos as experiências de outras vidas que vão influenciar a formação da personalidade que somos hoje. Então, olha só, herança do passado evolutivo, quando os instintos básicos dominavam todas as suas ações. Instintos básicos de preservação da prole, da alimentação, etc. Esse instinto ajudou o ser em evolução a proteger os seus iguais, a buscar alimentação, a se mexer, né? A se mexer na vida. Que mais? Permanecem vigorosos e geram dificuldades nos momentos de decisões que devem ultrapassar as barreiras do ego em benefício da sociedade. Esses instintos ainda eles são úteis, mas, no entanto, eles podem ser obstáculos e impedir o nosso avanço quando nós deixamos que eles tomem contas em determinados momentos que cabe à racionalidade, à reflexão, não é? Então, por exemplo, você pode ter um instinto de preservação da sua vida, da sua integridade física e querer não sair na rua com medo de que aconteça alguma coisa. Aí já é um exagero. Esse instinto, ele se sobrepôs à racionalidade que mostra que não há tanto perigo como ele pensa. Estamos falando de uma sociedade razoável, né? Não estou falando no meio de campo de guerra. Então, esse instinto extrapolou. Então, a racionalidade entra fazendo a vez. Espera aí, não tem tanto perigo. Eu vou sair, eu sou cauteloso, mas eu tenho que fazer as minhas coisas. Ok? Então, e fala aqui também de ultrapassar as barreiras do ego em benefício da sociedade. As barreiras do ego podem ser os preconceitos, os medos que eu falei, a insegurança, a má formação da personalidade, não é? O que ele introjetou na sua vida, o que ele incorporou dos seus pais, dos familiares, da sociedade, etc. Isso pode trazer uma formação defeituosa, onde o indivíduo fica carregado de medos, inseguranças, crenças falsas, superstições, etc., que dificultam, sim, uma relação construtiva com a sociedade, em prejuízo da sociedade. Não fosse a necessidade do crescimento interior a fim de permitir-lhe o desabrochar dos valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo,
o sofrimento não existiria. Olha que importante esse conhecimento. A necessidade de crescimento interior nos obriga a se movimentar no meio da sociedade, a interagir com as pessoas, a buscar nossos interesses, defendê-los, como respeitar os interesses dos outros, contribuir para o desenvolvimento da sociedade, da nossa família, individualmente, etc. Então, não fosse a necessidade do crescimento interior, a fim de permitir-lhe o desabrochar dos valores de enobrecimento. Nós trazemos em potencial, com capacidade de desenvolver, germes, potências que são atualizados ou que são desenvolvidos, que eclodem de acordo com as experiências na sociedade. Então, vamos dar um exemplo. Você começa eu estou falando isso assim, quando nós estamos já na sociedade ocidental avançada, esses aprendizados já foram incorporados. Mas vamos exemplificar. Digamos que você entra numa empresa e começa a trabalhar com vários setores, né? Você tem que ter contato com vários setores. Bom, para que você tenha uma relação boa com esses vários setores, você tem que ter uma boa educação, uma boa comunicação, uma boa simpatia. Todas essas características do comportamento são importantes para uma relação fluida, uma relação de confiança, né? Quanto mais você vai se relacionando com as pessoas e elas vão gostando desse comportamento, vai havendo um estreitamento grande das relações, da afetividade, né? Então, a obrigação daquele trabalho fez com que você desenvolvesse bastante a sua capacidade de comunicação. Entendeu? Então, a vida exige isso do indivíduo. Nós, quando estamos encarnados no planeta, e você tem que interagir com pessoas, você tem que ir na padaria comprar pão, no açougue comprar carne, na feira comprar frutas, legumes, você tem que interagir. E para que haja uma boa interação, temos que ter um grau de educação no qual nós respeitamos o outro e o outro nos respeita. E esses valores vão sendo cada vez mais desenvolvidos, aperfeiçoados na convivência social, que são os valores morais, né? Então vamos ver aqui onde eu parei. Olha só. A fim de permitir-lhe desabrochar os valores de enobrecimento que jazem no seu íntimo. Está aqui no nosso interior. Agora você veja, Jesus falou, vós sois deuses. Todo esse potencial está sendo desenvolvido através das várias vidas. Os estímulos sociais que recebemos nas interações com os outros e com a sociedade fazem com que a gente desenvolva cada vez mais capacidade. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Digamos que uma mulher ela tenha dificuldade de expressar afeto. Né? Ela tem dificuldade por causa do aprendizado social, os familiares não eram afetivos. Aí ela vai trabalhar numa creche e ela tem que cuidar de crianças. Ela tem que, em determinados momentos, tanto brincar como colocar para dormir, pegar no colo, etc. E ela chega lá sem este conhecimento porque ela não aprendeu socialmente. Nesta nova profissão, ela vai ser obrigada a desenvolver esta qualidade de cuidar. Quanto mais ela vai pegando criança no colo, acariciando, brincando, ela vai se afeiçoando, vai gostando e vai desejando cada vez mais fazer isso. Então, o meio social, o trabalho que ela tem, obrigou-a a desenvolver esses valores afetivos. Ok? Nós aprendemos sempre na sociedade. É o que a benfeitora aqui está dizendo. Muito bacana, não é? Então, a necessidade de crescimento obriga. Olha só, a minha necessidade, o meu desejo de aprender a fazer o bem, faz com que eu esteja aqui apresentando um programa, né? Para que isso aconteça, eu tenho que ler, eu tenho que buscar material, fonte de esclarecimento, eu tenho que vir da minha casa para cá, eu interajo com as pessoas que colaboram aqui, que trabalham aqui.
Então, isso vai melhorando cada vez mais as nossas relações com a sociedade, com as pessoas, porque nós vamos desenvolvendo capacidade de conseguir se relacionar com os outros. A sua finalidade precípua é proporcionar o respeito às soberanas leis da vida e ampliar-lhe a capacidade intelectual e o desenvolvimento moral. Então, a finalidade precípua é proporcionar o respeito às leis divinas, né? As leis soberanas da vida, e ampliar a nossa capacidade intelectual e moral, as experiências que nós temos, né? A nossa conduta moral vai fazendo com que cada vez mais nós respeitamos as leis da vida, as leis de Deus, né? Se você age de forma ilícita, de forma predatória, prejudicando a natureza, a sociedade de um modo geral, você não está respeitando as leis de Deus, né? E a lei de causa e efeito rege os nossos destinos, tanto de nós individualmente como das coletividades. Então, à medida que o indivíduo vai se respeitando as leis de Deus, ele vai caminhando para a perfeição e vai se sentindo cada vez mais feliz, mais lúcido, mais ético. Tudo vai melhorando nele. Se nós seguimos os instintos apenas animais que carregamos, nós estamos ainda afastados, de alguma forma, das leis, atendendo somente os nossos interesses pessoais, não é? Pouco se preocupando com o nosso entorno. Ao invés, portanto, de ter apenas um caráter punitivo, quando se fala das enfermidades saneadoras, possui o objetivo terapêutico libertador dos males que insistem em permanecer dominantes. Dominantes, por quê? O indivíduo cultiva, o indivíduo tem comportamentos doentios, por exemplo, o indivíduo que bebe em excesso álcool, o indivíduo que usa cigarro, drogas, o indivíduo que trabalha excessivamente e não tem descanso para o seu corpo, né? Ele está prejudicando a sua saúde, isso vai provocar enfermidades. Então, em vez de ter um componente punitivo, possui o objetivo terapêutico libertador dos males que insistem em permanecer dominantes. Chega uma hora que esse desejo de beber e de fumar, ele deseja, mas isso causa tanto sofrimento, né, que o indivíduo é obrigado a deixar. O meu pai, ele fumou durante a vida toda, praticamente, né? Ele já desencarnou. Ele teve um problema no pulmão, que ele não conseguia respirar, tiveram que fazer um dreno aqui na costela do lado direito para poder tirar líquido do pulmão. A dor que ele sentiu nessa intervenção médica fez com que ele parasse na hora de fumar. Nunca mais ele tocou no cigarro. Parou de fumar, né? Então, infelizmente, foi através de uma dor. Então, a dor foi benfeitora. A dor foi benfeitora que ela mostrou o que é possível acontecer com o mau uso do corpo. Ele não fumou mais. E aí começou a respeitar mais o seu corpo e as leis de Deus, né? Porque o corpo é uma concessão que a divindade nos dá para a nossa evolução e a gente não pode maltratá-lo. Bom, enquanto você pensa isso, toma um cafezinho, vamos ao intervalo e já voltamos. Olá, eu sou Norberto Gavioli, apresentador do Mistérios, da sua TV Mundo Maior. Você, acostumado a me ver debatendo com especialistas céticos, nesta nova temporada, quem vai me desafiar é você, telespectador. No primeiro Mistérios dessa temporada, vamos falar de um caso extraordinário de reencarnação. Um garoto
de 5 anos de idade, relembra da sua vida passada como piloto de guerra. Acha absurdo? Não acredita em reencarnação? Mande sua pergunta. Eu vou provar para você que não existe mistério para o Espiritismo. Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Sou José Carlos de Luca, estou aqui para fazer um convite especial a você, que é o nosso 16º Encontro Amigos da Boa Nova, nosso evento anual de congraçamento, de fraternidade, de estudo, de reflexão. E esse ano, você sabe, dia 21 de abril, das 10 às 17 horas, uma programação muito boa. Olha, nós esperamos a sua presença, participe, ajude, esteja conosco, que será uma grande festa e nós contamos com a sua participação. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com o investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. Isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Muito bem, estamos de volta hoje estudando o livro Seja Feliz Hoje. Não deixa para amanhã, não. Faz agora a sua felicidade. Muito bem, eu agradeço o pessoal que está participando aqui no Facebook. Um beijo para todos eles. A minha esposa também, meu amor, está escutando. Um beijo para ela. E para todos que nos acompanham com boas sugestões, falando do programa da programação da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Bom, olha só, Joana de Ângeles vai dizer: toda deficiência moral, o que é uma deficiência moral? Egoísmo, vaidade, maldade. Toda deficiência moral produz no perispírito, que é o corpo do espírito, um sinal que o organismo decodificará no momento próprio para dar lugar à enfermidade. Né? Então, o egoísmo, eu quero só para mim, nada para os outros, a minha mente fica febril em querer cada vez mais coisas. Então, está havendo dentro de mim um desconcerto, né? Esse desconcerto das energias, das emoções, vão afetar o perispírito, porque o indivíduo fica pensando tanto de forma tortuosa que esse reflexo do pensamento, ele vai alterar alguma parte do nosso corpo, do perispírito, né? Que pode repercutir no corpo físico, trazendo doença, e às vezes esta modificação do perispírito vai ser levada até para uma vida futura, por conta desse comportamento doentio do indivíduo. Então está aqui, olha, vai dar lugar à enfermidade no perispírito. Você pega uma pessoa que ela fica o dia todo carrancuda. Que tipo de vibração que está tendo dentro dela?
carrancuda, mau humor, falando de forma ríspida com as pessoas. Gente, ela está sendo uma fábrica de venenos internos, de toxicidade. O mundo interno dela está uma bagunça danada. Obviamente que isso vai causar alterações. Às vezes começa a doer o estômago, palpitação, né? Altera a pele, dor de cabeça. O corpo está avisando, olha, você está pisando na bola. Para que vai acontecer alguma coisa. Pode acontecer um infarto no momento desse, um AVC, né? Os tormentos que o indivíduo está alimentando. Não bastasse isso, facilita a aproximação de um obsessor. Eu lembro de André Luiz falando que em alguns casos na obsessão, o espírito ele colocava fluidos pastosos, densos no indivíduo. Então imagina esse fluido pastoso no nosso cérebro. O indivíduo vai ficar com dificuldade de pensar, os pensamentos são tardos, morosos, pessimistas, negativos. A fluidez dos pensamentos são perdidos temporariamente. Se ele te joga isso no estômago, você vai ficar com aquela queimação, aquele mal-estar terrível por conta desse comportamento inadequado que atrai entidades perturbadoras. Nos fenômenos graves das expiações decorrentes dos delitos de alta significação, apresentam-se as manifestações genéticas na imensa gama de deformidades que constitui o recurso de depuração necessária à libertação, à conquista da harmonia. Então, aqui já tem um componente genético, né? Alterações na genética trazendo aí alguma doença. Então vamos ler novamente. Nos fenômenos graves de expiação. A expiação é irreversível. O indivíduo nasceu com uma doença degenerativa, ele vai até o final da vida com essa doença, né? Ele nasceu com uma deficiência mental, um transtorno de personalidade. Ele não vai conseguir reverter isso no presente. O medicamento vai ajudar, a terapia vai ajudar, mas é uma expiação, não é? É diferente da prova que o indivíduo pode se modificar. A expiação é porque ele já está sendo reincidente no erro. Então vem numa forma mais grave para ele aprender. Então, nos fenômenos graves da expiação, decorrentes dos delitos de alta significação, delitos, crimes de alta significação, apresentam-se as manifestações genéticas na imensa gama de deformidades que constituem o recurso depurativo necessário à libertação, à conquista da harmonia. Então, aquele limite, aquela restrição, tanto está trazendo um sofrimento, uma dor, como está limitando a continuação dele naquilo que ele estava fazendo, né? Então, são medidas de contenção e de saneamento no segundo momento, para que o indivíduo modifique aquele comportamento. Vamos dar mais um exemplo. Você pega um indivíduo rebelde na sociedade, que ele não respeita o patrimônio da sociedade, da sua cultura, ele prejudica, ele picha, ele arruma oportunidade para quebrar as coisas, para maldizer. Então, ele está sendo um agente do mal, não é? Que por conta desse comportamento pernicioso, que está trazendo problemas no seu entorno, ele pode desencarnar e nascer numa prova na qual ele se propõe a fazer benfeitorias na sociedade para corrigir o erro. Em vez disso, ele reencarna e dá continuação aos seus malfeitos. Aí vem a expiação. Aí ele nasce num corpo defeituoso, onde ele não tem mais condições de fazer aquilo que fazia antes. Ele sofre com esse corpo defeituoso ou com a sua cognição alterada, né, por conta dos abusos, dos excessos que ele cometeu.
Então é um aprendizado. Ele teve a chance de se retificar fazendo o bem. Na prova, ele não aproveitou, então vem a expiação, né? Algumas pessoas se opõem quando se fala da expiação, do sofrimento, como se o Espiritismo só falasse disso. Não, não é. Mas é o que acontece, e o que acontece tem que ser falado. Não estamos falando que é só isso, não é? Mas isso acontece. A dor, ela é um medicamento em determinadas situações, que é o único recurso que tem naquele momento, porque a pessoa não sabe aproveitar o amor, ela não sabe aproveitar o bom comportamento, então vem a doença, né? Mas vai chegar uma hora que reverte a situação, ela vai ver que ela caminha muito mais rápido fazendo o bem do que o mal. Continuando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp. WhatsApp, não tem. Não tem, tudo bem. O pessoal que está aqui no Facebook, agradeço. Tinha uma pergunta. Olhando o todo, não consigo imaginar que as doenças não sejam cura ou parte de um processo curativo. Sem dúvida, parte de um processo curativo, né? É medicamento amargo que a pessoa precisa tomar, já que ela não aproveita a vida para melhorar. Mas deixa eu ver se eu acho aqui uma pergunta, que a pessoa pergunta dos personagens bíblicos. Tem amigos que deveriam... Não, agora eu não estou achando, deixa eu ver se é aqui. Olha, agradeço a todos vocês aí, mas eu não achei a pergunta. Vamos continuar. Como não se pode fugir do cárcere imposto pela reencarnação, desde muito cedo o espírito experimenta a evolução a que se negou, comprometendo-se com severidade, no caso da expiação. Não dá para fugir mais daquilo lá. Então pensa em você agora, vamos pensar em nós nesse momento. Agora nós podemos fazer alguma coisa. Nós temos a opção. Você está aí talvez chateado com uma pessoa, fica pensando, guerreando mentalmente com ela, mas você tem a opção de parar e falar, não, espera, eu vou fazer uma leitura evangélica e vou fazer uma prece para aquela pessoa. Você pode fazer isso, né? Ou você pode ir lá na casa dela, brigar, sair um acidente, vocês se ferirem e acabar com a existência de ambos. Por causa da impulsividade, por causa da falta de perdão. Não. Então, enquanto nós temos essa capacidade, essa lucidez, enquanto por conta do que fazemos, né? Então, vamos fazer o bem, vamos fazer. Você quer se candidatar a trabalhar no centro espírita, numa instituição, de fazer um curso, é a hora, chegou o momento, você ainda pode fazer isso. Então, não vamos fazer coisas que possam nos trazer de volta no planeta através de uma expiação, porque aí a coisa é mais severa. Há, no entanto, o recurso do bem-fazer ao alcance de todos, que propicia a sua reabilitação com perspectivas de crescimento espiritual. É o que estávamos falando. É o bem-fazer. Você está no seu ambiente de trabalho, você fica irradiando tormentos para o seu chefe ou ele para você. O que você pode fazer para interromper isso? Jesus falou do perdão. Não tem outro caminho senão o perdão. O perdão não quer dizer que você vai ficar quieto, engolindo o sapo. Não. Você pode chegar e falar, olha, nós estamos discutindo. Você pode buscar um meio de sanear a situação, né? Mas essa guerra mental, interrompa ela. Você pode fazer isso. Não é porque ele queira o seu mal que você é obrigado a ficar na onda mental dele. É uma opção pessoal. Bom, deixa eu ver onde eu parei. Outras vezes as dificuldades... Espera aí, sim,
eu tinha passado, eu passei um pedacinho, mas vamos lá. Graças à lei da evolução, a ciência médica alcançou, na atualidade, elevado patamar que proporciona com a sua tecnologia alterações profundas para melhorar a qualidade da vida dos pacientes. É uma bênção, olha a anestesia. Os trabalhos, as correções da cirurgia, o avanço da cirurgia, a fisioterapia, a nutrição, são vários segmentos aí da saúde que podem trazer uma melhor condição de vida para o indivíduo. Numa colocação de Joana de Ângeles, em determinado livro, a benfeitora vai dizer que à medida que nós progredimos, nós nos tornamos merecedor de mais saúde, de mais equilíbrio. Olha só, merecedor. E isso depende de evolução. De evolução. Não é só o avanço gratuito da ciência. A ciência, ela avança por conta da evolução do planeta e pelo merecimento dos homens. Vocês vejam que tem determinadas doenças que não têm cura, que tem o tratamento, etc. Depende muito da evolução do ser humano ser liberado daquela doença. Portanto, temos que avançar. Isso mostra que as doenças, elas têm um papel na nossa vida, não é? A doença, de alguma forma, retrata o nosso comportamento, retrata o que fazemos. Você pega um indivíduo que abusa em determinada área do comportamento, ele pode nascer com uma restrição de um órgão para não repetir aquilo lá, como a bebida, o excesso de comida, etc. O pensamento, o indivíduo que usa a sua inteligência para fazer o mal, ela pode vir com restrição cognitiva. Né? Então, aquela restrição, aquela doença está ajudando a corrigir esse indivíduo deseducado mentalmente. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Estamos... que legal. Eu consigo, não, está aqui. Estamos com 6 minutos de programa. Certamente esses recursos estão distantes da grande maioria dos comprometidos espirituais. No entanto, quase todos desfrutam dos benefícios da asepsia, da anestesia, de cirurgias extraordinárias que os auxiliam na recuperação ou na atenuação das doenças. Devemos bem dizer ao avanço da ciência, da medicina, das várias áreas da saúde, que vai trazendo melhor qualidade de vida para o ser humano, à medida que ele vai merecendo, né? Você pega um indivíduo com um corpo super sadio, bacana, funcionando zerinho, e aí o indivíduo começa a encher ele de álcool, começa a encher de drogas, enche ele de comida, não deixa esse corpo dormir direito, se perturba com várias coisas, vai alterando o seu funcionamento, e o indivíduo recebeu ele zerinho, né? É mesmo que você pegar um carro zerinho, está funcionando o freio, os faróis, a parte elétrica, está tudo bonito. E aí você anda por estradas esburacadas, não respeita, passa em cima dos buracos de qualquer jeito, sobe na guia, vai encostar o carro, raspa ele no poste, e aí você vai falar o quê? Que o carro não presta, que o carro não é forte o suficiente? Você está usando ele mal, você tem que cuidar dele, preservar para ele durar bastante. Estamos fazendo isso com esse bendito corpo que Deus nos emprestou? Bom, continuando. Indispensável, todavia, que se operem também transformações internas para que ocorra o resgate do erro. O resgate, o indivíduo cometeu um erro, isso daí precisa ser superado, né? O conhecimento da verdade, a consideração pela existência e a jornada se torne menos áspera por conta desse comportamento. Então, olha só, é indispensável, todavia, que se opere também transformações internas. Internas, a minha subjetividade. Eu sou uma pessoa que fico muito tempo ruminando coisas tristes, eu fico brigando mentalmente, batendo nos outros, nas minhas fantasias. Eu tenho que modificar isso. Transformações internas para que ocorra o resgate do erro.
eu me tornar uma pessoa melhor, né? E enfrentar a situação que vai se apresentar, resgatar. O conhecimento da verdade, a consideração pela existência, e a jornada se torna menos áspera. Ter consciência da importância da nossa existência. Nós não estamos jogados no mundo e entregues aos modismos da sociedade, a ideologia materialista. Não, nós estamos aqui com um propósito, que é o crescimento. É a evolução, melhorar. Não é? Então, tem finalidade a nossa existência. E à medida que nós aprendemos, melhoramos, temos comportamentos mais acertados, temos resultados de crescimento melhores, mais harmonia interna, para lidar com os reveses da vida. A ausência, porém, do conhecimento espiritual responde pelo prolongamento dos processos degenerativos, degradantes da matéria e principalmente aqueles que dizem respeito à emoção. A emoção descontrolada é um problema. É um problema. Você imagina a pressão que essa emoção descontrolada causa no corpo, no perispírito, no sistema sanguíneo, nas células, nos órgãos, né? O que acontece quando você fica com muita raiva? Muita raiva, a emoção, né? O indivíduo sente indisposições, males, dor de cabeça, insônia, ânsia de vômito, desmaia. Nossa, acontece tudo, porque é como se desse um curto-circuito interno. É muito forte essa pressão. Assim como os bons sentimentos causam alegria, esperança, contentamento, deixam o indivíduo num estado muito gostoso, os maus, as más emoções também desencadeiam uma série de tormentos no indivíduo. Estamos com 3 minutos. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em destaque. Sim, Joana de Ângeles diz: busca no trabalho de auxílio fraternal a sustentação da tua utilidade de viver e faze a tua existência valiosa para todos aqueles que se te acercam com necessidades. Não te atormentes com as doenças nem com os desafios existenciais. Fazem parte do cardápio evolutivo. Mas olha, busca no trabalho fraternal, ajudar o outro, a sustentação da sua existência. Se você tem muito tempo para pensar somente em você, você começa a pensar nas coisas que faltam, nas pessoas ausentes, naquilo que você queria, começa a trazer angústia, você começa a ficar inconformado com medo, cai no pessimismo, começa a achar que o pior vai acontecer, atrai obsessores ou desencarnados doentes que vêm comungar com você esses medos, tristezas, e a vida vai ficando ruim demais. Muita alegria, esforço para nos tornar melhor nesse trabalho fraternal. Vai ajudar os outros que você começa a se ajudar também. Você começa a entrar em contato com energias mais elevadas. Muito obrigado a todos, tenham uma boníssima semana. O livro que estudamos se chama Seja Feliz Hoje, da benfeitora Joana de Ângeles e do Divaldo Pereira Franco. Um abraço a todos e até o próximo encontro.